Envolvendo verbos, sua questão número 5. Olha que questão interessante essa. Sabe o que vai acontecer aqui? Nós vamos começar a trazer aquilo que chamamos correlações verbais, parcerias entre tempos e modos verbais. Daí a banca quer que você preencha as lacunas com esses dois verbos, ver e fazer. Só que aí, ver e fazer, entre parênteses, estão no infinitivo, que é o próprio nome do verbo. Você precisa agora, então, contextualizar, jogar na frase. Olha só. Se ele, então, olha só essa. Se ele, né, praticar a ação de ver, veja, se ele praticar a ação, nós estamos, então, diante de uma situação hipotética, ok? E essa primeira oração, se ele praticar a ação de ver, ou praticasse, enfim, vai estar associado a um tempo do subjuntivo, porque está indicando uma situação hipotética. Agora, outra não, outra certeza. Fazer um elogio. A segunda parte está aqui no nosso texto, indicando uma situação real, uma situação certa. Por isso estamos diante do indicativo. E sabe o que vai acontecer aqui? Nós vamos criar parcerias entre tempos verbais, dentro dessa estrutura composta aí do período composto. A primeira parceria que nós podemos criar, uma das mais significativas, mais comuns que a gente tem, é a que envolve o pretérito imperfeito do subjuntivo. Você tem o pretérito imperfeito aí na sua lista de exercícios, antes dos exercícios, a desinência, a terminação dele é esta, ó, o SSE. Lembrando que isso não é sílaba, tá? É a terminação, chamada desinência, que indica esse tempo verbal. Esse tempo verbal vai fazer parceria com o futuro do pretérito, do indicativo, querendo dizer, o futuro pretérito tem a desinência ria. Tá? E a seta vai e vem, quer dizer, tanto faz começar por um por outro, tá? Aqui em cima. Se ele, então como seria o pretérito imperfeito subjuntivo do verbo ver? Se ele visse. Beleza. Olha só como eu estou indicando uma situação hipotética, associada ao passado, basicamente. Se ele visse o nosso trabalho, a parceria que ele vai formar é com o pretérito, futuro do pretérito, desinência iria. Se ele visse, o que tem? Faria um elogio. Olha como que a gente fala assim, naturalmente, espontaneamente, sem precisar estudar gramática, a gente fala já assim. Se ele visse, faria um elogio. E olha que interessante que a banca faz aqui. Quando ela te deu visse, na letra B, ela não te deu faria, ela te deu fará. Está fora a parceria. Quando ela te deu faria na letra E, ela não te deu visse, ela deu vir. Está fora a letra E. Sabe o que está acontecendo aqui? Nós estamos criando um nicho, um grupo específico de tempos verbais que estão trabalhando juntos. É possível, professor, a gente falar isso de outro jeito dentro desse contexto aí? Sim, é possível. Quer ver? Ó? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos pensar no tempo, uma ação futura em relação, totalmente futura mesmo, associada aos dois outros futuros. O futuro do presente, combinado com o futuro do subjuntivo que a gente já conhece, né? Tá. Vou começar de trás para frente, vou começar pelo futuro do presente, tá? Fará. Para ficar assim, fará, aqui atrás tinha que ser o verbo no futuro do subjuntivo. E qual que é o futuro subjuntivo do verbo ver, professor? Não, antes disso. O que vai acontecer aqui é o seguinte, que ele te dá o fará na letra D e te dá o fará na letra A, né? E na letra C, tá ali só pra gente rir, né? Fazerá. Eu acho que só bebê, só criancinha, que bem assim, novinha, que fala assim, né? Papai, eu fazerei, porque o verbo fazer parece que é erei, fazerei. Eu acho que é só criança que fala assim. Eu acho. Então a letra C tá um absurdo, fazerá não existe, é fará. Ok, mas olha só a decisão vai ficar com quem? Vai ficar com o futuro do subjuntivo. Mas antes mesmo de definir um futuro subjuntivo, eu gosto sempre de lembrar, nesse caso, da parceria que existe entre os tempos verbais. O que está aqui não passa para cá, nem o que está aqui passa para lá. Isso me lembra a parábola do rico e do Lázaro. Quando o rico acorda no inferno, vê Lázaro lá no seio de Abraão, né, e fala assim, pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do dedo na água aí e refresque minha língua, porque eu padeço nesse calor infernal de Corumbá e Cuiabá juntos. Não, acho que o inferno é tão ruim assim. Aí o Abraão fala para ele, meu filho, os que estão aqui não podem passar para aí, nem os que estão aí passam para cá. É o que acontece aqui, ó. Os que estão nesse grupo não vão se misturar com esses, nem esses com esses. E a banca está testando a gente para ver se a gente sabe. As duas correlações cabem ali. Só que se eu escolher começar por uma, termino com aquela que é parceira dela. Se eu começo com outra, termino com a outra, que é parceira da anterior. Então veja que eu tenho que tomar cuidado com essa mistura da correlação equivocada. Então tá. Se eu quiser então fazer o futuro do subjuntivo do verbo ver, porque aqui é o verbo ver, não é? E de onde que sai? Não sai da terceira, do plural, do pretérito perfeito, do indicativo? Eles viram? Sem o quê? Sem o ão. Olha aí, ó, acabamos de falar disso
no primeiro vídeo, né? Aqui, ó. Olha ele aqui. Para nós, o verbo ver tem um futuro subjuntivo assim, vir. Então olha que interessante que a letra A é, né? Uma belíssima armadilha, tá vendo? É só ter a técnica e saber aplicar e não confiar no ouvido, porque o ouvido a gente quer marcar a letra A. Na verdade não é. A resposta certa está aqui, ó. Se ele vir nosso trabalho, fará um elogio. A outra seria possível qual? Se ele visse, faria. Não coube porque não tinha opção ali embaixo. No final, tudo estava certo. Se ele vir, fará. Se ele visse, faria. O que eu não posso é ficar misturando os dois. E a decisão ainda ficou com o verbo ver, que na verdade ver ali na letra A não cabe. Porque está no futuro do subjuntivo e tinha que ser vir. Interessante, né? Se não pegou direito, assista novamente. Reveja isso aí, ok? Quer ver? Esse é um formato de cobrança. Nós temos que pensar nas possibilidades de cobrança. Essa é uma. Outra possibilidade de cobrança de correlações verbais é quando a banca já te traz os verbos conjugados nas alternativas e ele quer que você diga qual está correta. Quer ver? Sua questão agora é número 3. Número 3. Esta já traz os verbos conjugados. Então diz assim, assinar a alternativa correta quanto à correlação dos tempos verbais, olha lá, correlação dos tempos verbais de acordo com a norma culta. Beleza. Letra A. Se todos estivessem, olha ele aqui, quem é ele? É o nosso bom e velho futuro, pretérito imperfeito subjuntivo, desinência SSE. SSE a terminação dele. Vai combinar com o futuro do pretérito. Então, se você já começou a identificar que ele está aqui, o pretérito imperfeito, veja como é que vai estar o próximo verbo. Tinha que estar assim. Se eles estivessem de acordo, ó a armadilha. Se todos estivessem de acordo, eles o quê? Eles deixariam. A desinênciaria. Letra A dançou. Tá vendo? Já trouxe pronto, mas trouxe errado. Letra B. Logo que você perceber o clima de tensão, não agiria. Cuidado que aqui dá a impressão de que esse verbo está no infinitivo, não dá? Só que com o logo que, lembra do exercício do logo que tinha aquele exercício, aquele desafio que eu pus para vocês, envolvendo conjunções? O logo sozinho dá a ideia de conclusão. Estudou, logo passou. O logo que dá a ideia de temporalidade. Logo que você perceber. Quando eu digo isso, eu estou pensando numa situação futura, porém de maneira possível, mas não certa. Logo que você perceber. Esse é o futuro do subjuntivo, tá? E o futuro do subjuntivo do verbo perceber, coincidentemente, ele saiu daqui, ó. Eles perceberam. Então, quando eu venho e tiro o tirei o ão para formar o futuro do subjuntivo, dá a impressão de que ficou infinitivo, mas não é infinitivo. É coincidência só. Como o verbo perceber é um verbo regular, dá a impressão de que aquilo é o infinitivo dele, mas não é. Se você pegar e jogar nessa frase um verbo que seja irregular, você percebe que há diferença entre o infinitivo desse verbo e o futuro do subjuntivo. Por exemplo, se fosse o verbo ver. Ver. Bom, ver é o infinitivo, mas não ia ficar assim logo que você ver, logo que você vir. Se fosse o verbo vir, logo que você vier. Se fosse o verbo pôr, logo que você puser. Se fosse o verbo fazer, logo que você fizer. Tá vendo? Se fosse o verbo ter, logo que você tiver. Tá vendo como é diferente? É o futuro subjuntivo. E o futuro subjuntivo vai combinar com quem aqui, professor? Vai combinar com outro futuro. O futuro do presente. Então, olha como vai ficar errada a segunda frase, ó, a segunda forma verbal. Logo que você perceber o clima de tensão, não agirá para formar esse tempo aqui, ó. O futuro do presente. Logo que você perceber, não agirá daquela maneira. Letra B, furou. Você está vendo o que ele está fazendo? É parecido com o que a gente acabou de fazer agora na questão 5, só que agora já trouxe pronta a correlação equivocada, errada de propósito. Letra C. Seria melhor, que elas examinassem os documentos com o cuidado necessário. Seria melhor que elas examinassem. Agora eu tenho uma boa correlação entre o SSE e o URIA. Lembrando que essa seta aqui, ó, tanto faz começar por uma ou por outra, tá? Eu não sou obrigado a começar por uma, só aqui no meu material, aqui na minha projeção, eu comecei pelo pretérito imperfeito, não quer dizer que eu tenho que começar por ele. Se eu quiser inverter o período, eu posso. Posso falar assim, que elas examinassem seria melhor. Seria melhor que elas examinassem. Achei uma correlação perfeita. Achei. Segura a letra C. Letra D. Caso me desencontrasse com ela. Não é deixarei. Caso me desencontrasse, o que tem? Deixaria. Caso me desencontrasse, deixaria. A correlação foi mal feita entre futuro presente indicativo e futuro subjuntivo, né? Logo que me desencontrar com ela, deixarei. Logo que me desencontrar,
deixarei. Aí estaria certo também, outra possibilidade, tá? Como você fala a frase aqui, você fala a frase aqui, no início, e já passou o que você falou, eu recomendo que sempre você procure arrumar o que vem pra frente, é mais fácil. Deixa o que tá lá atrás daquele jeito e tenta arrumar o que vem à frente, tá? Finalmente, letra E. Na letra E vai surgir uma terceira correlação que a gente usa direto. São três as principais correlações, elas estão presentes nessa questão, as três correlações estão presentes, tá? Veja, olha só, quero, eu quero. Que tempo é esse? Esse é o presente do indicativo, indicando algo presente agora, nesse momento. Eu quero. Quero que você dirija. Ixi, olha o perigo agora. Esse presente indicativo, nesta frase, vai fazer correlação com outro presente, o presente do subjuntivo. E o presente do subjuntivo, ele vai sair daqui, ó. Eu dirijo. Primeira pessoa do singular presente do indicativo. Depois você olha seu material ali, antes do exercício que eu te dei, quando eu falei do subjuntivo, na sua teoria de apoio, tem a formação do presente subjuntivo. Ele sai da primeira pessoa do singular, eu, do presente indicativo. Sem o O. Venho aqui, tiro o O. E como o verbo é o dirigir, tá? E a gente vem e acresce o A como terminação, como desinência dele. Quero que você dirija a atenção às necessidades. Quando eu digo assim, eu quero que você dirija, só uma das coisas é certa. Eu quero. É indicativo, é certeza, tá? Mas quando eu digo que você dirija, é a minha expectativa, meu desejo, não a certeza. Por isso, a correlação tinha que ser essa. Quero que você dirija. Professor, existe isso? Você dirige? Sim, só que é o próprio presente indicativo. Não vai indicar hipótese. Eu digo assim, eu dirijo pelo trânsito, você dirige na estrada. Isso é presente indicativo. Às vezes pode até indicar uma ação futura. Ó, amanhã você dirige, um futuro próximo, como a gente já falou agora do presente do indicativo, tá? Mas o que isso não é, é o parceiro para o tempo, próprio presente indicativo que está lá no quero. Tinha que ser o presente do subjuntivo. Então a letra E furou. Tá vendo? É muito detalhe. Não é que seja difícil, tá? Não fala para você não, aí é difícil. Não fique brincando com a língua, não. Abrace a língua, aceite a língua. Só que comece a usá-la de maneira proveitosa, com atenção, com cuidado. Quando você a usa de maneira cautelosa, você não cai na armadilha que a banca traz. Ok? Resposta certa, letra C. Nessa belíssima questão, não é? Beleza. Tá gostando? Verbo é passo a passo, tá? Paciência. Você não, eu vou nem falar você não, você vai assistir a esta aula mais de uma vez, tá? Pode assistir, assiste de novo daqui a uns dias, assiste mais uma vez os vídeos, você vai ver que cada vez que você assistir, você vai captar mais, vai absorver mais o conhecimento, beleza? Beleza. Finalmente, mais uma. Número 8. Essa é top também, hein? Cada questão tem um formato interessante e todas elas passíveis de serem cobradas um dia de você. O formato, né? Então diz assim, sem necessidade de se impor pelo porrete. Isso estava lá no texto. Sempre assim, sempre texto. Alguma coisa aconteceu lá, sem necessidade de se impor pelo porrete. Beleza. Ele fala, o verbo em destaque, que é o impor, né? Encontra-se na forma nominal do infinitivo. Ali, o próprio verbo impor. Segundo as normas gramaticais para a língua padrão, é essa mesma forma que infinitivo, não o verbo impor necessariamente, mas tá bem, vai ser o impor ali embaixo, né? Mas essa mesma forma preenche corretamente a lacuna existente em, então a mesma forma que forma? A forma do infinitivo, tá? Então, letra A, todos devem zelar pela proteção daquele que não se pela força bruta. Olha o verbo dever aqui, no presente do indicativo, tá? Quando eu falo devem zelar, eu coloco isso como uma possibilidade bem segura de que isso aconteça, mas ainda estou indicando uma certa... esse dever não sentido impositivo, né? Todos devem zelar, como se estivesse fazendo uma sugestão. Todos devem zelar pela proteção daquele que não se... Aí o verbo impor. Daquele que não se... Bom. Olha como que o presente do indicativo, combinado com zelar aqui, cria uma expectativa de uma ação certa para o futuro. E poderia muito bem colocar aqui, para fazer parceria com ele, né, o futuro do subjuntivo. Todos devem zelar pela proteção daquele que não se impuser pela força. Daquele que não se impuser pela força, daria uma ideia de uma ação futura, porém hipotética. Agora, se eu quiser dar uma ideia de certeza, aí eu vou começar a misturar as correlações, tá? E são passíveis de serem corretas ali, depende do que você quer dizer. Se eu quisesse, professor, dar uma ideia de que isso já acontece, pessoas que não se impõem pela força, beleza, aí você lembra disso aqui, ó. Eles põem, para diferenciar o plural do por.
a terceira do plural do por da terceira do singular, nós colocamos o M no por. Eles põem. Mas não é porque eu coloco o M que eu vou ler diferente, tá? Não vou ler assim, eles põem. Eles põem. Ele põe, eles põem. Qual a diferença? Não tem diferença nenhuma na pronúncia. A diferença está onde? Está na escrita, para diferenciar o plural do singular. Mas, professor, ali é o verbo impor, professor. Sim, é que o impor é derivado do por. Então, qualquer verbo verbo derivado por, os 28 verbos derivados do por, na terceira pessoa do singular do presente indicativo e na terceira do plural do presente indicativo, vão ter essas formas aqui combinadas com os prefixos. Então, assim, todos devem zelar pela proteção daquele que não se impõe pela força bruta. Isso também é possível, tá? O que não faz ser certo quer dizer daquele que não se impor pela força. Ou é daquele que não se impuser, dando uma ideia futura possível, ou daquele que não se impõe, dando uma ideia de que isso já acontece, tá? Então, tanto um quanto o outro, mudando o aspecto semântico, estariam corretos. O que não poderia é usar o infinitivo aqui. Letra A está fora. Letra B. É preciso que a valorização da vida se... Olha aqui a parceria. É preciso. Lembra disso? Presente do indicativo. E vou fazer a parceria com outro presente, o do subjuntivo. Então vai ficar assim. É preciso que a valorização da vida se imponha. É preciso que a valorização da vida se imponha. Olha como que a gente falaria isso naturalmente. Não é impor, não é infinitivo. Letra B está fora. Beleza? Letra C. Seguindo. É indispensável que adultos educadores possam limites mediante o diálogo. Olha lá, criamos de novo a correlação. Presente indicativo. É indispensável, na sequência, que adultos educadores possam... Tá vendo que já está pronto o presente subjuntivo aqui? Só que o verbo poder vai se associar ao verbo que ele quer, que é o impor, e vão criar uma locução verbal, possam, e o verbo impor vai estar como? No infinitivo. Então aqui sim, possam impor. Lê de novo. É indispensável que os adultos educadores possam impor limites mediante o diálogo. Possam impor. Por que o verbo ficou no infinitivo? Porque ele mesmo é que vai indicar a ação que vai efetivamente acontecer ali. E quando eu digo possam impor, eu estou colocando o verbo poder no presente subjuntivo, indicando uma possibilidade de que aquilo ali aconteça. Então, como eu estou criando a locução verbal, o verbo principal vai ficar no infinitivo. Ah lá, achei. A resposta tem que ser esta. Para concluir, letra D. Ó quem vem brincar. Quando a sociedade, verbo impor, novos valores por meio da educação, haverá menos violência. Tá vendo quem está aqui? Aquela correlação que a gente acabou de falar? É o futuro do presente indicativo, que é esse aqui, ó, combinado com o futuro do subjuntivo. Garoto, então como é que vai ter que ficar essa? Ora, se o verbo impor deriva do por, e no pretérito é puseram, do pretérito perfeito indicativo, é puseram, eu venho aqui e tiro ão para formar o futuro do subjuntivo. E como eu quero o verbo impor, eu venho acrescento o prefixo in, então fica assim a forma. Não impor, porque impor é um infinitivo, mas quando eu quero dizer quando a sociedade impuser, eu estou colocando isso como uma situação possível, hipotética, combinada com a conjunção quando, indicando uma hipótese futura. É o futuro do subjuntivo, tá vendo? Lendo de novo. Quando a sociedade impuser novos valores por meio da educação, haverá menos violência. Resposta certa realmente é a letra C. Muito boa, não? Show de bola essa questão, concorda? Então preste atenção, verbo, tem que tomar cuidado. E claro, eu vou trabalhando aqui aspectos bem pontuais com você, aspectos que são importantes, mas também sempre pensando lá no alto, ó. Lá no alto, tá? Nivelando você pelo alto. Se a banca cobrar menos, melhor, ou nem sei se é melhor, é bom cobrar no alto mesmo, porque você está se preparando para o alto, ok? Tá. Faça os outros exercícios que eu vou postar para você de material extra, tá? Faça o material extra, trabalhe mais exercícios em casa e daqui a pouco a gente continua a terceira parte. É verbo dar pano para manga. Daqui a pouco, terceira parte do verbo, ok? Até daqui a pouco.